A paz do Senhor Jesus, assim está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que nós não tememos, é por isso que nós permanecemos firmados nessa rocha que é o nosso Deus. Queria ler com você um texto da palavra que se encontra mais uma vez em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 10, diz-nos assim as Escrituras Sagradas: Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Veja, é um dever nosso, para mim, para você, é um dever de cada um de nós, buscarmos nos fortalecer em Deus, buscar esta força que vem de Deus. Ele tem de tudo para nós, mas por que eu preciso me fortalecer em Deus? Qual é a necessidade? Então, diz a palavra de Deus que nós temos uma luta, nós travamos uma batalha diariamente, às vezes a todos os momentos nós temos dificuldades, temos situações que vêm sobre nós e nós precisamos tanto ser fortes para vencer. Olha o que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se da armadura de Deus. Imagine um soldado na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu, um soldado romano. Então ele tinha que ter uma armadura, ele ia para a guerra, mas ele ia preparado, ele ia armado. E esta armadura diz o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nosso maior adversário, nosso inimigo número 1 é justamente o diabo. Ele continua solta, ele continua operando as suas malignidades, o seu mal por aí. E eu e você precisamos estar tão preparados, tão fortes em Deus para ficar firmes, diante de uma investida maligna, diante de uma situação que você nem imaginava que poderia enfrentar, você vai enfrentar e você precisa, eu e você, nós precisamos estar firmes, meu irmão, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos. Às vezes nós brigamos com um, brigamos com outro, discutimos com um, discutimos com outro, querendo mostrar a verdade, impor a nossa posição, mas irmão, veja, a luta não é humana, não é física, é uma luta espiritual. Então, é por trás daquele que está ali que nós lutamos. Você se lembra de uma experiência do apóstolo Pedro? No momento estavam reunidos, Mateus capítulo 16 narra essa história, e Jesus pergunta para eles: quem vocês pensam que eu sou? O que dizem as pessoas acerca de mim, em primeiro lugar? E eles começam a dizer, eles estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, enfim, o Senhor é um dos profetas. E Jesus volta-se para eles e pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Que coragem do nosso Senhor Jesus perguntar isso para os seus discípulos. Mas Pedro, ousado, destemido, toma a palavra e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro revela esta palavra, Jesus então diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que trouxe essa revelação a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso foi a palavra do nosso Senhor Jesus a Pedro. Mas momentos depois, irmãos, Jesus revela o seu plano. Jesus revela, na verdade, não o seu plano, o plano do Pai para com ele,
que era necessário que ele sofresse, era necessário que o Filho do Homem padecesse. Mas Pedro, mais uma vez, volta-se para o Senhor, chama Jesus do lado e começa a repreender Jesus. Será que era Pedro que estava repreendendo Jesus e falando: de modo nenhum, Senhor, vai acontecer isso com o Senhor? Não, o Senhor não pode permitir isso. Jesus identifica que não era Pedro, mas agora era o próprio diabo. Então Jesus não fala com Pedro, Jesus fala com o diabo e diz: afasta-te de mim, Satanás. Você não cogita nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Não é verdade que isso acontece, irmãos? É bem verdade, é bem verdade. Então, Jesus sabia, Jesus entendia e Jesus tinha poder para resistir e continuar firme na sua batalha e sem ter problema com Pedro. Continuou amando Pedro até o fim. Por isso, é necessário nós tomarmos toda a armadura de Deus para resistirmos, para enfrentarmos esse dia mau que vem sobre nós. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas diz as Escrituras, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Essa é a batalha dos filhos de Deus, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é o nosso inimigo, essa é a nossa grande batalha. E quando a gente, irmãos, não compreende isso, nós lutamos uns contra os outros. Nós brigamos uns com os outros, nós achamos que a pessoa não está entendendo o nosso ponto de vista, mas às vezes não é a pessoa, é o próprio inimigo que está ali. E eu e você precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Eu me lembro de um dos pastores que eu respeitei muito, foi um tempo muito precioso que eu tive com ele, pastor Jorge Tadeu, e ele explicava, ele dizia o seguinte, ele usava uma ilustração do toureiro, e o touro vem para atingir o toureiro, só que o toureiro coloca ao seu lado um pano vermelho. O touro pensa que o seu inimigo é aquele pano vermelho, e ele vai e chifra, bate naquele pano vermelho, não acontece nada, mas o toureiro tira uma lancinha do seu alforje e lança nas costas do touro. Toda vez que nós, irmãos, em vez de entendermos quem é o nosso inimigo, damos de encontro contra outras pessoas, lutamos contra a gente, nós estamos perdendo tempo e, além disso, ficamos com ferpa, com mágoa, com rancor das pessoas. Não, isso não faz bem para nós, o rancor te mata, a mágoa te dá câncer. Então você precisa ser livre disso, e entendendo que o teu inimigo, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas são poderes espirituais da maldade. E o pastor contava que um certo touro, muito esperto, quando o toureiro abanou o pano, porque é assim que o diabo faz, o diabo abana o pano, coloca ali ao seu lado o seu esposo, a sua esposa, um filho, uma filha, alguém próximo, e você vai dar de encontro com ele, e ele ri de você e ainda joga uma ferpa nas suas costas. Mas um touro, muito esperto, foi, ao invés de ir no pano, foi direto no toureiro e pá! E foi algo horrível para o toureiro. Mas é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos compreender que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue. Não lute contra o seu irmão, meu irmão, irmã, não lute contra as pessoas. Por isso, eu e você, na luta contra o diabo, na luta contra as hostes espirituais da maldade, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para poder vencer o mal. Nós precisamos de ter essa armadura sobre nós. E ele diz, mantenham-se firme, cingindo-se com o cinturão da verdade. Fale sempre a verdade, com amor, com muito amor, mas fale a verdade, sempre a verdade. A verdade sem amor fere, machuca.
Então nós precisamos sempre falar com muito amor, como Jesus fazia, né? Como Jesus fazia. Então, cinja-se com o cinto da verdade, vista a couraça da justiça, procure ser justo, fazer as coisas com justiça, dar a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Então, mais do que isso, diz a palavra de Deus, calce os seus pés com a prontidão do evangelho da paz. Use o escudo da fé. A fé é um escudo para nós, para nos proteger. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Há tanta coisa para se falar sobre isso. Mas eu queria parar aqui para nós orarmos, porque a oração também faz parte dessa armadura do cristão. Então vamos orar, porque ele vai dizer lá embaixo, com toda oração e súplica, orem no Espírito Santo em todos os momentos. Então eu convido você agora a orar. Feche os teus olhos, onde você está, coloque seu pensamento em Deus, o seu coração nele, e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus e Pai, diante da Tua palavra que nós acabamos de ler, que nos diz para nos fortalecer em Ti, na força do Seu poder. Pai, eu reconheço a minha debilidade, a minha fraqueza. Eu reconheço que se o Senhor não for comigo, eu não posso, meu Deus, vencer o meu inimigo. Sim, meu Deus, porque é um inimigo que eu não vejo, é um inimigo que eu não conheço, é um inimigo invisível, são espíritos malignos. E papai, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Eu oro juntamente com esse irmão que luta, meu Deus, que às vezes até tem um coração amargurado de tantas lutas, de tantas pelejas, mas ele não entendeu ainda que é contra o diabo, suas hostes do inferno. Neste momento, abre os olhos do meu irmão, da minha irmã, abre os nossos olhos espirituais e dá-nos, meu Deus, do Teu poder e da Tua força. Enche-nos do Teu vigor. Eu te peço, meu Pai, eu abençoo esta vida, eu abençoo esse irmão. Eu oro, meu Pai, por este irmão que luta com uma enfermidade. Eu oro por ele neste momento e oro com ele. Ajude-o, meu Deus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e lembre-se, teu inimigo é forte, mas o nosso Deus é muito mais. Ele tem poder, Ele pode. Aquilo que nós não podemos, Deus pode por nós. Um forte abraço, Deus te abençoe.